Tudo bem, pessoal? Bom, se nada der errado, hoje a gente vai começar tendo as nossas videoaulas pelo Facebook. Mas, como o seguro morreu de velho, né? Vocês veem como é que eu sou seguro, achei prudente postar esse vídeo, que seria uma espécie de prosseguimento daquilo sobre o que nós vínhamos conversando, caso dê algum chabu a ideia da transmissão ao vivo, né? Nesse sentido, nós, para quem se recordar, nós víamos falando sobre o que eu chamei de pulo do gato do Freud, ao criar a psicanálise, né? Considerando que, no meu entendimento, embora oficialmente o surgimento da psicanálise tenha acontecido com a publicação da obra clássica A Interpretação dos Sonhos, em 1900, alguns anos antes, quando ele criou a teoria da fantasia, ele já estava propriamente no campo da psicanálise, né? Falávamos disso na vez anterior. Reparem que, em se tratando de psicanálise, é virtualmente impossível falar de uma clínica psicanalítica dissociadamente à teoria psicanalítica. De sorte que o Freud constrói a sua teoria numa relação dialética com a sua prática, e é por isso que a teoria vai mudando o tempo todo à luz daquilo com que ele se defronta durante os atendimentos que ele fazia. É de se ressaltar que a clínica, nesses tempos iniciais, era praticada de uma forma intensiva. O Freud atendia os pacientes 6 vezes por semana, de segunda a sábado, e eram análises curtas. Então eu falava para vocês anteriormente que, do meu modo de ver, o interesse dele pela cura propriamente dita dos pacientes, embora eventualmente fosse almejada, era secundária ao interesse dele de fazer da clínica um campo de pesquisa sobre a mente humana. Então ele usa os quadros ditos doentios, como a histeria, como uma forma assim, de amplificação das maneiras ditas normais, segundo as quais a mente humana funcionaria. Ele está querendo descobrir os processos psíquicos que regulam o funcionamento da mente humana. Então a clínica vai servindo aí como uma espécie de pretexto, de caminho para a construção dessa teoria. Por que a interpretação do sonho é considerado um livro, né, uma obra inaugural da psicanálise, né? Um dos muitos clichês freudianos assegura o seguinte: o sonho é a via régia para o inconsciente. Então, Freud saca que através da interpretação dos sonhos seria possível encontrar um caminho para o inconsciente do sujeito que sonha. Por que isso, né? Porque durante o sono, a censura é abrandada. A censura psíquica é abrandada de tal modo que fragmentos do recalcado podem, ainda que de uma maneira distorcida, emergirem à consciência sob a forma de sonhos. É por essa razão que os sonhos, o mais das vezes, têm uma aparência confusa, uma aparência complexa, de difícil compreensão à primeira vista, né? Porque para ganhar acesso à consciência, esses conteúdos recalcados tiveram que se metamorfosear, se disfarçar de uma tal maneira que eles lograram driblar a censura. Mas, ao mesmo tempo, quando nós nos recordamos dos sonhos, eles nos parecem estranhos demais. É de se enfatizar ainda, como vocês devem ter visto anteriormente com a Terezinha, em teoria psicanalítica,
que, de acordo com Freud, no inconsciente não existe contradição, como para a consciência. Ou seja, no inconsciente não existe direito nem esquerdo, certo e errado, alto e baixo, bonito e feio, mal ou bem. Não há essas categorias que são do pensamento consciente. Então, no sonho, que é a realização de um desejo, nós conseguimos expressar algo que, durante a vigília, seria impossível, porque não seria admissível à consciência. Então, no sonho, eu posso matar um inimigo, posso transar com a mulher do vizinho. Bom, na vida real também posso, né? Mas o vizinho pode não gostar muito disso. Posso fazer um monte de coisas ditas proibidas, né? E veja que não é que elas sejam proibidas em termos absolutos, em termos essenciais, mas proibidas para o sujeito, para aquele sujeito, né? Vai depender muito de como é que essa censura que existe no psiquismo de todos nós se apresenta singularmente para cada sujeito. Então eu posso sonhar que não estou indo ao culto dominical e isso ser uma coisa abominável para mim, que sou cristão. Mas se eu não for cristão, se eu sonho que eu não fui à igreja domingo, eventualmente isso vai significar uma outra coisa, tá? Cada sonho permite um sem número de interpretações. Ele não tem um sentido fixo. E há verdadeiramente sonhos que, durante um processo de análise, voltam muitas vezes no relato do analisando. São sonhos típicos de análise, sonhos que falam muito proximamente da natureza mais íntima daquele sujeito. Em qualquer caso, voltando à fórmula clichê do Freud, os sonhos são sempre uma forma de realização de um desejo. Vocês podem perguntar, mas e se for um pesadelo? Pois é, um pesadelo, alguém perguntou isso para o Freud. Claro, um pesadelo pode significar, né, pode traduzir o desejo de ser punido, o desejo de sofrer, o desejo de ser perseguido, o desejo de ser hostilizado e assim por diante. Então, de qualquer maneira, seria a realização de um desejo. Ora, na análise, os sonhos, então, nessa primeiríssima forma de clínica psicanalítica, que está sendo construída pelo Freud, vão ser considerados elementos-chave para o descortino disso que jaz oculto no inconsciente. Então, falando de seus sonhos, o Freud conseguiria entrever qual seria a questão do sujeito, a questão que o levou para a análise. Nós vamos ver mais adiante que os sonhos, à medida que a psicanálise foi se modificando, né, se aproximando dos dias de hoje, os sonhos vão se tornando menos importantes, de certa forma, na análise de qualquer sujeito, né? Até porque, vejam, a psicanálise é uma clínica da palavra. Então, quando eu narro um sonho para o meu analista, é de uma palavra que se trata. A gente nunca consegue rememorar completamente o sonho que nós sonhamos. Nós só conseguimos falar parcialmente, parcelarmente dele. Mas quando conseguimos fazer isso, é de palavras que a gente se utiliza. O grande humorista, né, e verdadeiramente genial, Milor Fernandes, falecido há relativamente pouco tempo, pegou uma frase clássica do filósofo chinês Confúcio, que vocês devem conhecer, que diz assim: uma imagem vale por 1000 palavras. Né? O Milor Fernandes, a meu ver, ainda mais genialmente que o grande Confúcio, falou o seguinte: uma imagem vale por 1000 palavras. Sonho, por exemplo. Mas experimente dizer isso sem palavras. Ora,
É disso que trata a psicanálise, das palavras.